Boa noite. O tema de hoje é sobre a neuroinflamação na vida do autista. E para isso, a gente tem uma convidada super especial, que é a Susan Roque. Ela é nutricionista e especialista em neuroinflamação. E hoje a gente vai falar sobre isso e contar um pouco o quanto é importante o cuidado da suplementação dos alimentos na vida da criança e no desenvolvimento. Bora? Vou chamar a Susan. Tá dando certo? Susan, vira a câmera. Acho que tá filmando o chão. Sim, eu tô filmando o chão. É, agora eu. É, live de iniciante é assim, né? A gente filma o chão, a gente Faz faz de parte. tudo, né? Então, Susan, vamos falar um pouco sobre o quão é importante, né, a alimentação, a suplementação no desenvolvimento das nossas crianças. Tem muita gente Vamos. curiosa e eu vou contar um pouco também depois de como tudo funcionou na vida do meu filho. E então se apresente, fale um pouco dessa maravilhosidade. Então tá bom, gente. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Susan Roque, eu sou nutricionista. Eu estou fazendo agora uma pós em neuropsiconutrição. Que é uma pós maravilhosa, onde ensina. Ela faz uma relação, na verdade, né? Não é ensina, né? Ela faz uma relação entre a comida, o nosso intestino, o eixo cérebro, né? O intestino-cérebro, e qual é a influência do comportamento. Oi, não entendi. Você fez uma Tá me pergunta? ouvindo bem? Então, agora sim, fala de novo, Ah, por favor. então tá. Vou repetir novamente. Então, eu falei que eu sou nutricionista, né? Sim, isso eu E ouvi. Só não ouvi a tua pergunta. Tá. Não, eu falei que faz parte, que eu estou estudando a neuropsiconutrição, que é uma área magnífica onde estuda a interação do alimento com o intestino, o cérebro, e como isso influencia no nosso comportamento, ou É, principalmente no comportamento da pessoa que tem no autista, né? sim. E, Suza, vamos contar para eles um pouco do teu protocolo sobre o retinol. E realmente traz uma transformação assim absurda, né? Com essa desinflamação. Eu posso contar que eu por anos fiz terapia com meu filho de fono, incansavelmente, né? Até 2 vezes na semana, por anos. E pouco tinha uma evolução. E em menos de 6 meses após aplicar o protocolo dessa desintoxicação, dessa desinflamação com o protocolo do retinol, o meu filho começou a formar frases. Ele falava poucas palavras pontuais, e após essa mudança, sem remédio, em 6 meses, o meu filho desembuchou a falar comigo. Vê que incrível, né? Sim, é incrível mesmo. Então, esse protocolo, ele é muito específico, porque assim, você sabe que tudo começa pelo nosso intestino. Não tudo, né? Mas vamos dizer que 70, 80% da absorção das vitaminas começa pelo intestino. Então, nós temos que fazer aquela limpeza no nosso intestino para ele começar a absorver. E você sabe, quem tem autismo, né? Ele tem uma dificuldade de absorção das vitaminas. Então, incluindo essas vitaminas específicas, lógico, né, gente? A gente precisa verificar cada um, né? Não podemos generalizar, né? Mas falando no seu caso, nós podemos verificar o quanto que ele teve os benefícios da absorção do retinol. Sim, e realmente foi incrível, né? A parte, o protocolo da desintoxicação e da suplementação eu fiz já com ele alguns anos atrás, né?
e funcionou muito bem. E agora, essa parte do retinol, do qual a gente começou a aplicar na semana passada, né? Foi quarta-feira. Suza, deixa eu até te contar, eu não falei para ti. Na quarta-feira, eu fiz a utilização do retinol para ele, tá? No mesmo dia à noite, ele foi dar uma volta, ele foi sair, ele gosta, né? Ele pegou, ele me deu um beijo no rosto. Tchau, mãe. Sim, Nossa! pouca coisa para quem não conhece, né? Mas sempre era mais assim, ó, no afeto nunca vinha dele, vinha de mim, né? Sim. E, e depois disso, ele fez isso. Eu fiquei assim, encantada. Dá para ver a tua cara de felicidade. Aham, E é realmente é isso que acontece, tá? Porque aham, com a absorção das vitaminas, dos nutrientes necessários que o autista precisa, nós já precisamos, né? O autista precisa um pouco mais, né? Só que uhum, é assim, né? Não é qualquer vitamina. É é, aquela vitamina ideal, depois de uma anamnese, né? uhum, Completa. Então, nós temos todos um protocolo, né? De, de como agir para esse caso, né? é. E vamos falar um pouco, então, para o pessoal que está nos assistindo, o que é esse retinol, assim, para eles entenderem de uma forma mais básica. Claro, claro. O retinol é a vitamina A, que quando o nosso, ele é absorvido pelo nosso intestino, né? E quando o nosso intestino está zerado, vamos dizer assim, está bom, está funcionando perfeitamente, ele tem uma absorção melhor, né? E aí o que acontece? Ele ajuda no nosso cérebro, ele ajuda na nossa disposição, ele ajuda também na neuroinflamação, que ele começa a desinflamar o nosso cérebro. Então, assim, vamos dizer assim, é tudo de bom, né? Vamos dizer assim. É, eu notei muita diferença no desenvolvimento motor mesmo, sabe, do meu filho. Boa, E claro. Aham. ele tem ainda, né, estereotipias, manias, né, vamos dizer assim. E depois desse retinol, ele sempre bota assim aquela música e vai lá fora, dá uma volta e fica dançando, né? E quando ele dança, ele bota a mão assim pra cima, sabe? E essa semana, após o retinol, ele não fez mais. Olha só, Ele estava dançando, mas sem essa mania. vou colocar a mão. Uhum. Aham, é Muito muito bom, bom. né? Ah, é magnífico, né? É muito bom mesmo. Ô, E dá Suza, para então, ver, né? Dá para tá, ver pode a falar. tua alegria como mãe, né? Aham. Verificando Isso isso, né? é uma evolução, assim, é É uma muito, evolução, muito né? satisfatório. Claro. E Isa, mas sim, vamos falar um pouco sobre alimentação nas famílias que têm a dificuldade, né, de colocar certos alimentos, porque as crianças autistas geralmente elas têm muita seletividade, né? Então, por exemplo, uma cenoura, uma criança que não gosta, né? O que fazer para substituir, para implementar? Lou, vamos dizer assim, temos que andar com passinhos pequenos, tá? Nada é de um Uhum. dia para a noite. Nada. Então, tu tem que começar pouco a pouco. Vamos usar o exemplo da cenoura. Ah, se no caso, o Henrique não gostava de cenoura, nós temos que tentar vários modos e a apresentação também. Por exemplo, deixa eu te explicar. Se você pegar uma cenoura, você pode cortar ela crua em rodelas. Você pode. Vamos ver que ele não gosta de rodelas. Ah, tá. Então eu vou tentar é, raspar ela, fazer ralada, porque já Uhum. é uma outra sensibilidade. Não gostou também. Só que assim, não é uma vez ou duas. A gente tem que tentar várias vezes, tá? Claro. Ok. Vamos cozinhar. Vamos cozinhar ela, cortando ela inteira ou ela em filetes. Amassada, né? Use a imaginação. Amassada também pode ser. Ok, não gostou. Vamos tentar fazer com que ele pegue isso na mão, pelo menos? A partir do momento que ele pega isso na mão, já é uma coisa boa, tá? Já é um sintoma bom. Ok, ele já pegou na mão. Ok.
E o que que ele faz agora? Ah, eu não quero mais nada. Ok, hoje ele já pegou na mão. E amanhã? Tentar dar um beijo nele? Verdade, é Sim, uma coisa da simples. psicologia, né? Aham, só para ele encostar, porque daí ele encostando, pense comigo, ele vai sentir o cheiro. E as Uhum. crianças autistas, elas têm muita sensibilidade, pode ser de cheiro, de som, de cor, né? Não tem Uhum. isso? Então a gente tem que começar por todas as vias. Então nós temos que fazer isso também. Ah, botar no prato dele, ok. O almoço ali já está a cenoura, no caso, né? Ok, colocamos ali. Então, vamos colocar agora, vamos tentar que ele pegue, porque ele pegar já tem o tato, ele já consegue ver a consistência. Tem alguns, até nós, né? Nós gostamos mais gosto mais amassadinha, ralada, ou cortada, ou inteira. Então, a gente tem que descobrir o que o seu filho, no caso, vai gostar, o que que ele vai preferir. Só que é uma No coisa caso, que vai andando em passos pequenos, mas funciona, tá? Pode ter sim, certeza. é só ter criatividade, né? No É, caso do Henrique, o que que eu fazia? Eu ralava bem fininho e botava no molho, né? Aí aquilo já desmanchava, já trazia para dentro junto com a carne, né? E daí um pouco uhum, ele sentia o gosto da cenoura em si, né? E quando eu uhum, não conseguia introduzir certos alimentos, eu utilizava da suplementação, porque assim, para ele nunca teve problema, né, em ingerir comprimidos, essas coisas assim. Aí uhum. para eles essa parte foi fácil, né? Então quando faltava na alimentação, eu suplementava. Ok, Aí com ele deu certo, né? ok. E falando sobre a suplementação, ela é uma parte muito importante na vida do autista, né? Só que vou voltar à mesma tecla. Não é para a gente não pode dar qualquer Claro. suplementação. Nós temos que fazer uma anamnese, tem que ser com um profissional, né? Que entenda a parte a fisionomia, né? A fisiologia, no caso, né? Do autista, né? Então, assim, o que que é interessante para a gente colocar que eu acho assim que é o prioritário, vamos dizer assim, o ômega 3 Uhum. precisa ter, tá? A vitamina D, a vitamina do sol. Daí tem Isso é muitos essencial, médicos, né? muitas pessoas que falam assim, vitamina D é do sol, não precisa suplementar, a gente pega no sol, mas não é a mesma coisa, né? Então, e meu É, filho não gosta do sol. Ele, também ele tem foge isso. do sol. Foge do sol, aham. Então, assim, a partir do momento que a pessoa precisa, porque a vitamina D dá disposição, né? Ela dá ânimo, né? Não dá? Então, assim, nós precisamos, eu acho que a vitamina D é uma das principais, assim. Não tem como viver sem, vamos dizer assim, sabe? Lógico, a quantidade, volto a ressaltar, né? Precisa ser designada com um profissional da saúde, né? Não Claro. pode Não, ficar mesmo. do ano. É porque Mas assim, ó, assim, oi. essas suplementações prontas, assim, muitas vezes não tem a quantidade exata que o corpo precisa, né? Daí, não vai funcionar, entendeu? Justamente Isso porque o mesmo. pessoal faz por conta, né? Isso. E assim, ó, olha só, presta atenção. Se 70 a 80% da absorção dos nutrientes, das vitaminas, são feitas pelo intestino, se o teu intestino não está bom, ou no caso da pessoa autista, ele vai absorver, mas não vai absorver a mesma quantidade do receitado. Uhum. Temos isso para verificar. Então, a chave de tudo é a gente modular o nosso intestino, né, com probióticos, prebióticos, e aí começar a suplementar se precisar de as vitaminas. É, Ó, realmente o nosso intestino é o nosso segundo é cérebro, o né? nosso segundo cérebro. E tu sabes que já tem alguns, não sei se você já ouviu, mas eu estava lendo essa semana ainda, que já tem matérias falando que o nosso intestino é o nosso primeiro cérebro. Por quê? Porque muita coisa, muita absorção de vitaminas, por exemplo, o cortisol.
cortisol parte do intestino. Se o nosso intestino não estiver bem, o nosso cérebro também não vai estar. Então, nós temos Cara, que ter esse cuidado, e é sabe? assim, e é incrível, assim, porque eu já testei tantas coisas no meu filho, tá? Ele já tomou remédios fortes, não resolveu pra ele, só deixou ele assim, ó, bem fora da casinha, sabe? Não era meu filho ali. Aí Uhum. eu sempre procurei outras formas, né? Eu também fui atrás, há muitos anos atrás, do canabidiol. Fiz uma introdução na Anvisa, né? Tu tem que assinar um documento, aí vai para médico, eles têm que autorizar para tu poder trazer de fora, né? Fazer Gente, fora, eu gastei uma fortuna assim, mas para o meu filho não funcionou. não. Mas o magnésio suplementado com aquele combo todo lá do teu protocolo foi incrível. Funcionou Sim, muito, 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 muito. sim, É sim. incrível como uma coisa básica, pequena, deu tanta diferença, É né? porque quem sabe suplementar sabe quais são os efeitos e quais são os tipos de magnésio, porque tem vários tipos de magnésio. Vários, Tem. vários. Ah, é isso. É. Então, nós temos que prestar atenção como um profissional, por isso que nós estudamos, né? Para ter esse conhecimento. E aí eu posso passar para você os tipos de magnésio que são necessários, no caso, para o teu filho, né? Uhum. O Ah, que e, está gente, eu não faltando. sei se tem alguém aqui assistindo a gente que tem alguém da família, né, que é autista, queira fazer alguma pergunta também, pode ficar à vontade, que a Susan está aqui para responder. E, assim, a gente resolveu fazer essa live para conversar toda semana um pouco sobre isso, porque realmente fez a diferença na vida do meu filho, e eu acho que pode fazer na vida do filho de vocês também, na vida de vocês, né, porque é muito importante a gente estar em dia com o nosso corpo, a nossa mente. E não é difícil, funcionou com meu filho, pode funcionar com o filho de vocês também. E é incrível. É incrível, meu filho falava poucas palavras pontuais e ainda de forma errada, e depois de 6 meses, só com o protocolo da SUS, ele começou a falar, a conversar comigo. É inacreditável. Sem remédio, sem remédio. Até hoje, ele não toma remédio, só suplementação. Uhum. E a alimentação, né, que a gente trocou. É, Eu temos que pensei cuidar com a no início que o que ia ser mais difícil para introduzir para o Henrique ia ser tirar o trigo, né? Porque a nossa família é louca por massa. Uhum. E a comida preferida do meu filho é massa. E veja só, né? O trigo, o glúten, é o que mais inflama, né? Uhum. E com as técnicas, né, de substituição, eu compro aquele macarrão, tem vários tipos, tem penne, tem o enroladinho, tem espaguete da marca Urbana, que é a mesma marca que faz arroz, e é Uhum. muito barato, e fica uma delícia. Então, Sim, tudo é possível com a substituição, sem precisar gastar coisas caras, né? e é por isso que eu sempre falo, porque assim, tem muita gente que fala assim, eu sempre falo, existe um macarrão de arroz. Quê? Macarrão de arroz? Como isso? Não, mas É, existe e é gostoso. Se você é, comer, você nem percebe que é diferente. Ah, não, 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 nunca vai acontecer isso, não. Macarrão é massa, né? é. Mas não é que a gente consegue pegar Aqui em no casa é caso, só delícia, é o uma arroz. delícia. Claro, Ah, tem marcas que vou te ser bem sincera, tá? Tem marcas que são ruim que é um raio. não. Mas essa marca vocês podem comprar que funciona. Não E estou não é ganhando pago para propaganda. falar, mas realmente é bom. Mas é isso mesmo, é. São pequenas coisas que eu sempre falo, sabe? Você pode comer de tudo, mas não tudo. O que significa isso? Significa que se você está com vontade de comer alguma coisa, um macarrão no caso, ok, você pode comer o macarrão, mas vamos comer o macarrão de arroz, que não tem glúten? É, Vamos tentar, né? claro, aqui também não é assim, um dia ou outro, entra uma pizza, entra um macarrão diferente, a gente faz. Sim. A gente não eliminou de vez da nossa vida, né? Mas só essa diferença da constância, né? É inacreditável. Ó, a Beth, a psicopedagoga do Henrique, até ela era para estar aqui junto na live com a gente, mas só Ai, estava em 2 pessoas, né? Então tem que ser uma vez de cada. E ela colocou ali, ó, que ela acompanha o Henrique há anos e quando o Henrique ingere
o trigo, o glúten, ele fica eufórico. Ele fica, a gente já nota, é bem notável, assim, sabe? Visível a diferença de quando ele mantém a dieta dentro desse protocolo, né, Suzana? Por isso que eu sempre falo para vocês, você está no que você come. Se é o que você come. Então, assim, meu Deus do céu, eu comi uma pizza hoje. Não tem problema, não é o fim do mundo. O que não pode continuar é a constância. Todo dia pizza, toda semana pizza. Agora, uma vez, né, aleatoriamente, vamos dizer assim, uma vez por mês, duas, são coisas poucas, né? Então, assim, a gente também não pode, porque assim, eu sempre falo para os meus pacientes que um dos maiores prazeres da vida é comer. Com Então, certeza. então a gente tem que comer, a gente come de tudo, mas não tudo. Então, o que eu quero falar com isso? Que você pode comer a pizza, mas você não precisa comer a pizza inteira. Você come um pedaço. Tem muito, tem vários sabores. Come metade da metade, ok? É um prazer. Então, assim, tu estás com vontade de comer, por exemplo, assim, uma festa de igreja, vamos dizer assim. Eu já tive pacientes que foram festa de igreja e tal, que tem um monte de vitamina, de pratos saborosos, que a gente não sabe o que comer, tem vontade de comer tudo. Eu sempre falo, come de tudo, mas não tudo. Pega um pouquinho de cada e experimenta. Porque daí tu não tens não passa essa parte da vida assim, falar, meu Deus, eu faço dieta, não posso comer mais nada. Não, É. não é assim, Não, que né? daí não tem nem Então, graça, né? Não tem nem graça. de viver assim. Então, a gente tem que viver assim, leve. Eu sempre falo assim, tem que viver leve. Comer E sabendo, tendo aquela noção do que vai comer. e aquela tua receita de pizza é fantástica, né? Gente, É eu vou bom. falar para vocês, eu vou contar como faz, tá? É bem fácil. Tu pega um copo de iogurte integral, natural, e acho que é uma ou duas de aveia. Aveia. Aveia, duas. É. E mexe ali, bota só um pouquinho de sal, bota pra assar. Dá uma pré-assada, depois volta pra botar o extrato de Faz tomate, né? a O tomate cobertura, natural, né? e Aham. bota aquele queijo. Gente, fica incrível. É muito gostoso. É É muito muito bom. bom. E aí, olha que interessante, você faz com o que você tem em casa. Uhum, E geralmente você vai fazer uma pizza diferente, né? Porque não é uhum, sempre que eu tenho o tomate, não é sempre que eu tenho a abobrinha, vamos dizer assim. Né? uhum. Mas se eu tiver, eu posso botar ali. Sobrou uma carne moída do almoço, bota junto ali que fica Sim. uma delícia. Aham, fica muito bom. Eu faço Sim, muita panqueca também com ovo, um pouquinho isso. de leite e boto aveia e eu boto na frigideira bem fininho assim, depois eu enrolo dentro com carne moída, carne de frango. Meu, fica Fica uma top. delícia. Agora Aham. vamos falar do café da manhã. É, Ai, meu Deus do céu, eu preciso do glúten, eu preciso do pão. Tá, beleza, tu quer comer o pão? Pode comer, não tem problema. Uma vez de manhã, ok. Agora, deixa eu te perguntar. Se você fizer, tipo, uma tapioca com um ovinho frito, eu tô falando isso porque eu fiz hoje de manhã, tá? Com pedacinhos de, de abacate. Oh, fica delicioso, tá, gente? abacate. Tem que fazer. É uma delícia. E nem vai pão, vai tapioca. Uma coisa É, boa que nós temos aqui. Não é que o pão seja ruim. Não é isso. Existe pão sem glúten, né? Cada um vai comer o que quer. Se acha que o glúten não faz bem para você, não come o glúten, né? Não coma o pão com glúten ou pão sem glúten. Mas cada um, coração no coração. Vai ficar gravado? Eu vou tentar gravar. Vou deixar gravado aqui no Instagram. vamos tentar, Obrigada. isso mesmo. E, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar aqui pra gente que a gente É, responde. Se de pessoal, repente, deixa eu falar para porventura, não vocês. souber, a gente responde depois também. Pois Mas é. então, voltando no café da manhã, olha só.
pensem, o café da manhã com ovo, com proteína, com abacate, que é uma gordura boa, excelente para o nosso intestino, nosso cérebro, para o nosso corpo, tá? E a proteína, o carboidrato, né? Olha só que é a tapioca. Que Uhum. delícia, que nutritivo, que saudável esse, Meu filho esse ama café da manhã, tapioca, né? pão de queijo. Ele gosta muito de pão de queijo. E o Hum, pão, ele também ama pão, né? Que eu já te falei, a família que gosta muito sim, de massa. E demais. eu compro um pão da Yumi, aqui de Blumenau, a fábrica. Ai, é uma delícia, tá? E É. também tem na feira do Faustino. Na feira do Hum. Faustino eles têm para vender também esse pão. Ah, lá é uma delícia, né? É, Quem conhece lá, é lá na frente da Vila Germânica, né? É uma delícia fica lá. pro Hebe, a Isso. feira da cidade, muito bom. É, aham. Ah, então, gente, é isso mesmo. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta para mim. É que quando eu fico até assim, eufórica quando eu falo, porque eu amo nutrição, sabe? É Dá uma para coisa que ver. entrou na minha vida. Depois, mais tarde, ainda eu vou contar o porquê que entrou na minha vida e vocês vão saber, né? É, Mas, surpresa. assim, é surpresa, é isso mesmo. É que é maravilhoso, assim, a gente ver o que a gente come, fazer as trocas, sabe? Eu era uma pessoa que comia de tudo. Por exemplo, de tudo de besteira, entendeu? Tudo de besteira. Eu Ah, que comia besteira. tudo de besteira, de besteira. Aham. E depois que a gente começa a entender a nutrição, por exemplo, assim, eu vou abrir meu coração para vocês agora. Eu demorei Ah, 1 ano para tirar o açúcar do café. Eu sempre falo isso. Eu demorei 1 ano. Sabe o que é 1 ano? Gente do céu, café sem açúcar era horrível. Gente, o que era isso? Me arrepiava toda. Eu comecei, olha, eu tomava muito açúcar. 3 colheres de meu açúcar. Deus do céu. Melado Jesus, de o que café. é isso, gente? O que é isso? Mas depois que a gente começa a estudar a nutrição, que a gente vê os malefícios e os benefícios também, né, dos alimentos, a gente começa a ver, meu, isso aqui eu vou comer, isso aqui eu vou comer, mas não vou comer sempre, eu vou comer né, mais, mais calma, vamos dizer assim, né? De vez Não em aos poucos, quando, né? aos poucos, isso. O Então eu fui paladar. lá, eu botava 3 colheres de açúcar, eu fui para 2,5, e fiquei alguns meses, aí para 2 colheres. E aí foi reduzindo até acabar o açúcar. E agora, pensa se eu consigo tomar Não, um café com açúcar. Não dá, gente, não dá. comigo Não. também foi assim. Então, como é que eu comecei a largar o açúcar do café? Assim, eu nunca fui do doce, né? Mas o café tinha que ter açúcar, pelo menos uma colherinha. E aos poucos também eu fui me acostumando, mas eu tive que fazer umas adaptações, né? Eu comecei a colocar canela junto no café, Ótimo. uma colherinha de óleo de coco. Aí vai pensar, óleo no café? Mas É, dá um sabor especial, assim, ó, que a gustação, o paladar do açúcar, ele dá uma equilibrada, sim. sabe? E funcionou. Hoje em dia também não tomo mais com açúcar, nem consigo. Não vai. Uhum. Tem o É, paladar. é isso mesmo, o paladar, tá? O nosso paladar é uma coisa assim, magnífica, vamos dizer assim. O que acontece? Que eu vejo, né, com os meus pacientes, e até comigo, né, que aconteceu comigo. Por exemplo, assim, quando a gente frita um ovo, gente, dá para fritar ovo sem óleo? Claro que dá. O Se a panela certa, vai óleo que ter. tem. Aham. Então a tua panela já é um pouquinho mais velhinha, bota um fiozinho, mas bem pouquinho de óleo. Não precisa ser aquele óleo assim, sabe, que joga assim, mas não precisa, gente. É só a gente estar aberta para as coisas novas, sabe? Para as coisas novas que a gente vai conseguir fazer. Ô, Suzy, aí que tal
trocar o óleo, né, que é o de soja e tal, por a manteiga que tu me Bom, diz. eu prefiro a manteiga. Mas É, pouco também, né, gente? Porque se sim, botar muito sim. também não adianta, né? Então, o que que eu faço? Eu boto meu Deus, uma pontinha de faca na frigideira, assim, quando precisa, né? Quando a frigideira já é um pouquinho mais velhinha, vou dizer assim, que precisa botar o óleo, né? Porque se é uma nova, nem precisa. Eu faço também ovo no micro-ondas. Fica super bom. Também dá. Uhum. É, eu boto num Tem muita potinho, gente. Aham. um pouquinho de óleo só para dar aquele gostinho. Óleo extra virgem, né? Eu boto. Aí eu furo Uhum. a gema e tampo. 45 segundos, tá pronto. Não precisa sujar a panela. E E é fica ótimo. verdade. É verdade. Só não pode esquecer lá, porque senão ela começa a estourar tudo, vai fazer uma ar de sujeira, não, Não, né? 40 segundos. 40 É, segundos 40 tá segundos, uma ótimo. coisinha pouquinha. Aham. Né? Mas Eu assim, passando. gente, aham. E assim, ó, tem muita gente que fala assim que tem um pouco de receio, né, de esquentar a comida no micro-ondas. Gente, pode esquentar e deve, tá? A única coisa que a gente tem que cuidar é no que você está esquentando. Por exemplo, assim, eu estou esquentando uma comida, até esquentar não faz muito mal, mas, por exemplo, assim, vamos dizer que está congelada, tá? E eu vou botar, tá num potinho ali de margarina. Ah, Esse sim, o dali potinho. tem a bisfenol, então tem que ser potinhos livres de bisfenol, entende? Pra gente, para não ter aquela é, adaptações ali que não é necessárias, vamos dizer assim, para o nosso organismo, né? Porque vocês sabem, qualquer coisa pequenininha já vai para o nosso intestino, como eu falei, né? 70, 80% vai para o nosso organismo, né? E tem uma retroatividade para o nosso cérebro muito grande, né? E é aí que causa. Não é que só por isso que causa a neuroinflamação. Não é só por causa disso, mas é 70 a 80%, gente. É isso. É um estudo científico. Então, assim, a gente tem que cuidar muito com o que a gente come, como a gente faz a comida, né? A É, isso é higiene, fundamental. limpeza. Até a Uhum. escolha da panela, né, Susan? A escolha da panela É, fez uma diferença enorme também na sim, a vida panela também, mas da isso eu acho família. que é um detalhe que nós vamos falar um pouquinho mais da É, nossa consultoria, né? é. Pessoal, deixa eu contar para vocês que estão assistindo. Essa live vai ficar gravada, tá? Mas eu quero já anunciar para vocês que a gente está com uma mentoria onde a gente está trabalhando esse combo, atendendo o autista, né? A alimentação do autista e da família do autista, junto com a Susan, e também as mães, tá? Eu entro com essa parte de atender as mulheres, que eu sei, como mãe, que a gente se sente cansada, a gente não se prioriza mais, tudo é viver pelo filho. Então, nesse tratamento, a Beth, que é a psicopedagoga com a criança, a Susan com a criança e com a família, e eu com a mãe, esse combo todo vai fazer uma transformação enorme na vida de vocês e realmente funciona. E eu quero, daqui a pouco, eu quero chamar a Beth também para a gente conversar um pouco aqui, mas eu quero que vocês coloquem aqui embaixo, quem tiver interesse de uma consulta de diagnóstico sem compromisso, coloca eu quero aqui embaixo nas mensagens, e durante a semana a gente vai chamando e vai agendando para conversar e explicar bem certo como funciona, tá? Susan, tu queres colocar mais alguma coisa sobre a neuroinflamação na nossa conversa? Gente, eu já falei tanta coisa, né? Que eu me empolgo, eu vou falando, falando, falando. Vamos ver, eu acho que eu já falei tudo. Eu acho que eu Tá, já falei tudo, não, né? Na verdade, da neuroinflamação, a gente pode falar muito, tem assunto para muitas lives ainda, né? é verdade. Mas, gente, fica a dica, né? Se vocês têm alguém da família, um filho, pai, mãe, tanto faz, né? É, não Irmão, importa a primo, idade, né? é, Criança, adolescente, né? aham, E eu quero explicar também a Beth, o trabalho da Beth é um trabalho fora consultório, tá? Para ela introduzir a criança ou adolescente na vida social. Ela ensina
como vai adaptando as ferramentas, né? Que, por exemplo, meu filho, ela, ela foi de ônibus passear com ele pela cidade, foi fazer carteira de trabalho, foi fazer várias coisas, sabe? E dessa forma online, onde a gente quer atender o Brasil inteiro, ela vai ensinar as estratégias, as táticas que os pais podem colocar na criança, ou no adolescente ela já ensina via online mesmo, né? Essas ferramentas todas de desenvolvimento dentro da sociedade, que é muito importante, né? A gente, como mãe, a gente quer proteger o nosso filho, tá aqui, né, no colinho, mas depois, quando cresce, o que a gente faz? Não dá para esconder do mundo, né? A gente tem que ensinar e eles são capazes. Às vezes eles demoram um pouco mais do que uma pessoa, né, para aprender, mas eles são capazes. Eu sei porque eu fiz isso com meu filho. Então, essa técnica e essa estratégia a gente quer ajudar outras mães, outras famílias. Então, se alguém tiver interesse em saber como funciona, coloca aqui embaixo eu quero, ou depois vai ficar gravado. Vocês me chamam em inbox também, que daí a gente explica bem certinho como funciona. Tá legal. Eu vou ver se eu consigo chamar a Beth junto aqui na conversa, mas eu não sei se dá para 3 pessoas. Vou E se tentar. eu sair e depois ela entrar? Acho que vai dar, Tá né? bom, então. Beijo, Tá, Susan. então, gente, deixa eu agradecer vocês, a atenção de todos vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode entrar ali no meu Instagram, que é Susan_Nutri, tá? Eu vou responder, né? Eu respondo. Se vocês tiverem um WhatsApp também ali, pode, podem me perguntar, ou qualquer coisa. Não pense que tem alguma pergunta que é besteira, porque não é, tá, gente? Tem alguma dúvida? Pergunta, pergunta, porque assim, ó, vocês vão ter dicas, eu posso ajudar com dicas como melhorar a alimentação, e eu tenho certeza que vai fazer muito bem para vocês, tá bom? Tá bom. Luiz, muito obrigada pela oportunidade, né? E eu vou tentar sair aqui para poder a Beth entrar, então, tá bom? Vou chamar ela aqui. Então, tá Tchau, certo. tchau. Beijos, até Um mais. beijo. Tchau. Beth, vamos ver se consigo chamar aqui. Beth, é a Suza. Suza, tô te vendo ainda. Tá virada. Tá virada. Eu Oi, desvirei. boa noite, Beth. Tudo Oi, bom? boa noite, Lu, tudo bem? Tudo Estava aqui jóia. acompanhando vocês e respondendo pela Susan. Já Mas é pensando, estranho que não dá para usar 3 pessoas ao mesmo tempo. Eu quero encher a casa, eu quero encher a tela de gente. ok, a gente gosta disso, é um trio, é a tríade, né? A nossa tríade. Então, Vamos o lá. assunto de hoje é neuroinflamação e a Beth é a psicopedagoga do meu filho, ela que acompanha, né? Ela que ensina as estratégias fora consultório, né? Para ele se virar. E, e a gente vai explicar um pouco para vocês o quão é importante a neuroinflamação na cabeça, na pessoa, quando ela está inflamada e a diferença de quando ela desinflama, até na coordenação motora e tudo mais, né, Beth? Em tudo, em tudo. Boa noite, gente. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Lô, obrigada pelo convite. Falar vamos usar diretamente o Henrique, né? Porque nós estamos falando de um público, mas usando o Henrique como referência. Eu acompanho o Henrique há alguns anos e o desenvolvimento do Henrique, ele é tão gradativo e tão assim fascinante que todas as vezes que eu olho para ele que me vem aquele filme de como nós nos conhecemos e como ele está hoje, através de toda essa nossa dinâmica, de todo esse nosso protocolo, isso é transformador, é enriquecedor para mim como profissional, para a Lô como mãe, para a Susan como profissional. Então, assim, é um conjunto. Principalmente para o Henrique, né? E para Que o se Henrique, sente meu incluso Deus, na se vida. sente incluso. É. Então, assim, a minha proposta de trabalho, ela vem com esse diferencial. Não, claro que nós não descartamos o atendimento pelos especialistas, nós não descartamos o acompanhamento do profissional da saúde,
Não, mas nós temos um trabalho focado em desenvolver a autonomia dessa criança. Então, assim, hoje o Henrique é um jovem, mas o Henrique já foi uma criança, já foi um adolescente. Então, tudo isso contribui para que as famílias, essa nossa expertise, digamos assim, ela faz com que outras famílias sofram menos o que você sofreu no início. Porque muitas vezes as famílias não acreditam no potencial do filho, não é por maldade, mas é por medo, por querer proteger. Super proteção, né? Super proteção. E o excesso da proteção acaba limitando o potencial dessa criança. Desacreditando na própria criança, né? Desacreditando na própria criança. Exatamente. Então, uma das minhas propostas é justamente essa: propor momentos para que eles tenham contato com realidades diferentes e acreditem o porquê estão ali e entendam o quão capazes são. Eu vou usar o exemplo de uma das viagens que eu fiz com o Henrique para São Paulo. Nós fizemos uma viagem com Foi muito, ele adora, ele fala dessa viagem o tempo inteiro. Com o grupo da escola, que nós passamos 3 dias em São Paulo. E o Henrique, ele tem um carrinho, que é o ponto de apoio dele. E para vocês terem ideia, o Henrique perdeu esse ponto de apoio dele na viagem. Mas ainda assim, nós conseguimos contornar a situação. Por quê? Porque o Henrique consegue entender que as coisas podem mudar. Ele não tem mais aquela rigidez cognitiva a ponto de não, tem que ser assim, tem que ser assim. Não, mas tudo isso foi trabalhado com o tempo. Ele já sabe também, né? Que a mãe dele se joga no chão e faz. Que a mãe dele faz uma... Quem conhece a história sabe como funciona. Então... É incrível, assim, a evolução dele, sabe? Por isso que a gente resolveu nos unir, né? Para ajudar outras pessoas. Porque, assim, ó, quando eu descobri o autismo na vida do meu filho, isso faz tempo, gente, agora ele está com 19 anos. E ele não nasceu autista, eu sempre falo isso. Ele chegou a falar, a brincar, e quando ele foi completar lá pelos 2 anos de idade, ele teve uma febre, e essa febre causou convulsão, né? E após essa convulsão que a coisa mudou. Foi ali que tudo se transformou. E na época não se falava muito disso. Pouco se sabia. Gente, eu fui em vários neuros aqui na cidade. Ele fez aqueles tratamentos dentro das máquinas, né? Eletro e tudo que tinha mais direito. Eu cheguei a operar ele ouvido, adenoide, amígdalas, porque ele não podia ficar um pouquinho de febre que convulsionava, né? Era terrível, assim. Eu descobri, olha, depois, assim, fuçando muito, um médico lá de Florianópolis que falou para mim, disse, olha, mãe, teu filho, né? E daí, isso dali, por um lado, foi um alívio em saber por onde começar. Porque até então, os médicos daqui diziam, não, teu filho não tem nada. Mãe, você tá louca, teu filho é normal, não sei o que. Cara, a gente conhece nosso filho, a gente sabe quando tem alguma coisa errada, né? E aí foi uma luta, tá? Foi uma luta, porque o que o médico fez? Dá-lhe remédio na criança, remédio faixa preta. Meu filho virou uma múmia. Você queria engordar? Não, que isso? Não pode ser assim. Não, eu não aceitava aquilo. Não é que eu não aceitava o diagnóstico, eu não aceitava a vida que ele estava vivendo. Sim, é diferente. A maneira com que estava sendo, que estavam lidando com a situação, né? Não, eu corri atrás, eu ia em busca. Eu fiz muito por ele. A gente colocava ele incansavelmente 2 vezes na semana em fono, né? Aí ele tinha psicólogo, depois assim, a coisa não dava, não tinha uma evolução, gente, era terrível. Era terrível. E depois de anos, assim, que a gente daí se conheceu, né? Eu conheci a Susan também, e daí a evolução foi assim, ó, inacreditável. Então não tem como guardar isso só pra gente. Não tem como. Né? Por isso que essa nossa ideia de levar adiante
vem por isso, por conta das estratégias utilizadas e que realmente funciona. Porque a gente percebe a evolução. Hoje, eu não acompanho apenas o Henrique com este protocolo de atendimento. Eu tenho outros pacientes que eu realizo esse tipo de atendimento, né? Que eu tiro eles da rotina do dia a dia. Por exemplo, utilizo muitos têm dificuldade de aprender através da escrita, através da explicação. Eu utilizo fichas, utilizo cronograma. O Henrique mesmo, um exemplo do Henrique, é um cronograma na geladeira, colado na geladeira. Por quê? Porque eles têm que ter essas estratégias para poder entender e fazer sentido para eles. Porque muitas vezes o cérebro não consegue identificar através da nossa fala, mas ele consegue identificar através das imagens. Uhum. Então, isso enche o nosso coração de gratidão vendo o desenvolvimento desse paciente. Estudantes não alfabetizados chegam na idade dos 14, 15, 16 anos que não passaram pelo processo de alfabetização. Vamos utilizar alguma estratégia para que ele seja alfabetizado dentro das especificidades dele. Não quer dizer que ele não é capaz de aprender. Não, nós temos que buscar estratégias para que ele aprenda e que faça sentido para ele. Então, dentro assim, do gosto de cada criança, né? Porque cada criança tem a sua mania. Exatamente, né? Exatamente. Nós temos o Henrique, ele tem um hiperfoco em tartarugas. Quantas vezes nós utilizamos as tartarugas para fazer com que o Henrique entendesse algo que não fazia, que uma coisa não associava a outra, mas nós utilizamos as tartarugas como um exemplo. Então, assim, utilizando essas estratégias que a gente consegue fazer com que eles entendam, que faça sentido para eles e que através deles, através dessas estratégias, transformações aconteçam. Então, utilizando do nosso desenvolvimento, dos nossos estudos, da nossa busca incansável, porque uma vez pedagoga, psicopedagoga, para sempre psicopedagoga, neuropsicopedagoga, porque a gente está sempre buscando estratégias para o desenvolvimento mesmo do paciente. Então, isso é muito grande. Cara, é incrível o teu trabalho, porque assim, como eu te falei, né, por anos, dentro de uma salinha, de um consultório, não estou dizendo que não funcione, só que o meu filho não deu muito certo. Por isso que a tua estratégia de levar ele pra rua, pra ação, é disso que eu gosto, entendeu? Porque assim, quando eu não conseguia fono, depois que eu me mudei, que eu me separei e voltei para minha cidade, eu não consegui fono, não consegui profissionais que eu trabalhava lá, né, na cidade onde eu morava. E olha que eu pagava um plano de saúde caríssimo e nunca tinha vaga. E quando tinha, os profissionais não eram especializados no autismo. Sim. Era aquela coisa básica. Então, o que eu fazia? Eu botei ele em curso de teatro, eu botei ele num curso de oratória, mesmo ele não conseguindo falar, assim, pronunciar, né, perfeitamente. E eu fui buscando, e é esse jeito teu de trabalhar que eu gosto, porque isso ali tu bota ele pra vida. Porque depois da gente, se não tiver mais nós como mães para cuidar e proteger a criança. Uma das minhas falas sempre com as famílias é justamente essa. Vocês precisam ensinar os seus filhos a viver. Porque pai e mãe não é para sempre. Então, assim, ele precisa aprender a se vestir, aprender a calçar, aprender a cozinhar. Por quê? Porque ele tem... A se depilar, a barbear. Exatamente. A higiene básica, ele precisa aprender. Porque, assim, gente, vocês não vão ter... Os seus filhos crescem. Eles crescem. Eles crescem e eles precisam do seu autocuidado. O Henrique lida com o cartão de crédito, faz a compra, come o que quer, come o que gosta. Então, é isso. É nisso que nós temos que... Pega o Uber, ele vai, ele volta, ele faz o que ele quer. Exato. E isso parte do momento que a família tem essa percepção. Eu devo contribuir para o desenvolvimento do meu filho. Eu não posso deixar com que ele viva numa bolha. Eu tenho que abrir as possibilidades para ele. E é isso que nós estamos fazendo. Esse nosso projeto é justamente isso. Levar para as famílias
o conhecimento e a confiança, que assim como aconteceu com o Henrique, aconteceu com outras crianças, outros jovens e adolescentes que eu desenvolvo esse trabalho, vai acontecer com eles também. E é isso. Vamos colocar em prática todas essas estratégias. É tudo um mar de rosas? Não é. Não é. Tem dias que funcionam, tem dias que não. Mas é possível. Tenha o dia que ele vai se desregular, mas você vai respeitar. Respeite aquele momento. E não desista. Tente de novo. Tente outra vez. Tente outra vez, que vai funcionar. Vai funcionar. Tem aquela questão da autorregulação, do correr, do se permita. Não tente podar. Não tente podar. Porque para ele é necessário. O cérebro precisa dessa corrida, dessas estereotipias para os ajustes. Gente... Tu ouviu o que eu falei para a Susan? Ela não sabia. Eu falei agora ao vivo. E tem o protocolo do retinol, né? Que aquela doutora lá fora do país está querendo, né, fazer funcionar aquele protocolo que a Susan trabalha. Eu comecei a fazer com o Henrique na quarta-feira, o retinol. Na quarta-feira à noite, quando ele ia sair para fazer uma volta lá dele, ele veio e disse: tchau, mãe. E me beijou no rosto. Sempre era eu, entendeu? Esses dias eu estava observando ele, que ele gosta de correr lá fora no jardim, com a música dele, né, dançava, e ele sempre faz assim, né? Essa semana ele não fez, ele curtiu a música dele numa boa, sem aquela música, sabe? Porque ele coloca as mãozinhas dele, vai para trás e corre numa ligeireza e curte a música dele. Então agora, olha aí, ó, já temos algo de diferente aí. E é isso, é tentando, é mudando, é através da alimentação, como eu fiz um comentário antes, o dia que ele consumia glúten, era perceptível no outro dia. No outro dia, nós percebíamos que ele havia inserido glúten. Ó, obrigada, Cláudia. A Claudinha tá ali falando do Henrique. Realmente, o Henrique é maravilhoso. É um privilégio para nós termos essa oportunidade de ter conhecimento para contribuir na vida das famílias, né, Luíse? Porque não é só da criança, do jovem, não. É uma estrutura que engloba uma família. Então, assim... Não é fácil. Por quê? Primeiro, quando se tem recebe um laudo, tem aquele período de luto, que é chamado o luto, né? Por quê? Porque todas as mães idealizam ter um filho dito normal. E aí, quando recebe o diagnóstico, é um baque. O que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com tudo isso? E é aí que a gente trabalha em cima disso para que as coisas aconteçam, mas aconteçam com leveza. Muitas vezes o sofrimento ele gera tanta angústia, tanta dor, por não ter conhecimento de que existem estratégias que podem facilitar. Ferramentas, adaptações, desenvolver a autonomia no todo, por completo. Então, assim, eu acho que hoje ouvir-se falar do autismo, do TDAH, se tornou menos difícil, sabe? Se tornou menos difícil. Tem informação sobre, né? Tem muitas informações, então cabe a nós levar esse conhecimento para além de Blumenau, sabe? Para as outras famílias, para as outras cidades, para as outras regiões. Por quê? Porque a nossa estratégia, a nossa tríade aí está funcionando. Então, nós temos. Você, como mãe, se permitiu enxergar aquilo que muitas mães, muitas vezes, não conseguem enxergar pela dor, pelo medo, pela superproteção. E você, com esse olhar, me permitiu desenvolver o meu trabalho com o Henrique e a Susan com o trabalho dela. E conseguimos chegar... É um combo perfeito, gente. É um combo perfeito. É um combo perfeito. É um combo perfeito.
a gente tem que acreditar nos nossos filhos, a gente tem que acreditar que é possível, porque eles conseguem. Tu vê, o meu filho, hoje eu ensinei ele a fazer macarrão. Ele já sabia, mas ele tinha medo, assim, da panela quente, né? Hoje eu Aham. falei, vamos junto comigo, vem lá. E ele sabe, ele faz o pão dele, ele faz a comida dele, ele esquenta, ele só não mexia muito no fogão, mas já estou introduzindo. E agora eu quero ensinar ele a dirigir. Ele quer, Exato, vou ensinar. exato. Às vezes é com mais tempo, né? É só Aham, paciência. Eles são capazes de aprender. são Ali tem uma capazes. pergunta, perguntaram ali, a vibração do coração. Vocês enxergam o autista com uma geração mais evoluída, onde a comunicação é mais avançada? Olha, Eu não entendi muito bem, mas eu digo que é possível tudo. Eu falo isso para o meu filho, né? Que não, ele falava poucas palavras pontuais, não formava frases, ainda palavras erradas. E com todas essas estratégias, ele completa frases, ele conversa comigo normalmente. conversa normalmente. E ele tem o raciocínio, início, meio e fim. Uhum, Tem uma criatividade imensa, tanto que o sonho dele é ser narrador de filmes. Por quê? uhum, Porque ele cria personagens, ele dá vida a histórias. Então, isso aí foi porque ele recebeu estímulos. Ele recebeu uhum, estímulos para isso. Agora, falando um pouquinho referente à pergunta, eu não consigo identificar como uma geração mais evoluída. Eu consigo identificar como a variação cerebral, porque cada um de nós temos uma construção do nosso cérebro, né? E o cérebro do indivíduo autista, como do indivíduo não autista ou TDAH, os chamados neurodivergentes, cada um tem a sua ramificação e trabalha de uma maneira, né? Então, assim, eu não uhum. consigo identificar como mais ou como menos evoluído. Eu acho que eles têm um cérebro que acompanham a necessidade deles para aquele momento e suportam. O cérebro, ele tem a neuroplasticidade, né? Então, assim, quanto mais estímulos eles recebem, mais capacidades eles desenvolvem, né? Mais habilidades eles desenvolvem. Gente, eu gosto. Introspectivos. Aí ela perguntou ali, por que eles são mais introspectivos? Então, porque eles têm um poder de receber muitas informações ao mesmo tempo. Vou utilizar o exemplo do cérebro do TDAH. O TDAH tem eles muito falam que é desatento. Mas não é que é um desatento, é porque o cérebro recebe tantas informações que ele não consegue focar em apenas uma. E aí você está conversando com aquele indivíduo, mas o barulho que está passando lá fora chama a atenção dele também. Então é um cérebro receptor, ele recebe muitas informações ao mesmo tempo. E a mesma coisa do TDAH, do autista. Ele recebe tantas informações que muitas vezes ele fica confuso em qual delas ele vai se manifestar. E eu vou colocar o Henrique aqui, que de introspectivo não tem nada. Então, Não, assim, comunicativo, é que nem a Louise disse, é narciso, gosta é de, Narciso, adora se aparecer. Nunca vi. gosta de se O que aparecer. será que ele puxou? Eu não sei. Gosta de se aparecer, gosta de conversar. Então, isso é de pessoa para pessoa. Claro. É da Não personalidade, né? é Assim a como nós. personalidade. É a personalidade. É isso aí. Gente, olha, fiquem abertos para perguntas sobre o protocolo, sobre o desenvolvimento do trabalho. Estamos aqui para levar para vocês um pouquinho do que a gente tem planejado aqui e do que tem É, dado certo. eu tenho uma colega, eu gosto muito de falar isso, né, querida? E ela também tem um filho autista da idade do meu, né? E o menino dela, quando ele era mais novo, era daquela criança que ela não conseguia sair de casa. Ele berrava, ele gritava, ele era muito nervoso, né? E ela descobriu que tudo era a convivência dentro da família dela. Quando ela mudou o ambiente, a criança se transformou. Hoje em dia ele é um rapaz assim, que você nem nota que tem alguma coisa, tá? Extremamente.
natural, toca guitarra, conversa, tem a vida social dele. Então, tudo é ambiência, é o estímulo, é a conversa. Porque, assim, às vezes eles não demonstram, assim, muitos sentimentos, né? Tem alguns que são mais, né? Então, dizem que não tem sentimentos, mas eles sentem tudo. Eles entendem e escutam tudo. Então, eles ficam mal também. Eles não sabem demonstrar, nossa, eu tô mal. Eles guardam eles têm essa dificuldade. Ninguém fala mal. Eles têm essa dificuldade de distinguir, né? A minha sobrinha, gente. Te amo, Carol. Eles têm essa dificuldade de distinguir os sentimentos. Então, assim, o cérebro do autista, ele consegue pegar várias informações ao mesmo tempo. E ele vai colocar para fora aquilo que faz mais sentido para ele. E outra parte que eu queria trazer é a seguinte: o autismo, ele tem níveis de suporte. O suporte 1, suporte 2 e o suporte 3. O nível de suporte, dependendo do espaço que ele de convívio, ele pode migrar para o 2. Assim como o 2 pode migrar para o 1. E também pode ser o contrário. Por quê? Porque os excessos de informações, de falta de direcionamento, tudo isso leva tanto para o prejuízo como para o benefício. E a ambiência, ela é capaz, sim, de trazer malefícios para o desenvolvimento da pessoa no nível TEA. Isso até para nós, né? Até para nós. Para nós, quando nós estamos inseridos em um ambiente... quando nós estamos inseridos em um ambiente que não nos faz bem, nós sentimos. Aquilo nos adoece. Não é diferente com eles. Não é diferente com eles. Então, por isso a importância de darmos suporte para a criança, desde criança, dar um suporte para que ele seja ele, para que ele se reconheça. Olha, vamos trabalhar, José, esse é o cérebro. Eu tenho um livro, deixa eu pegar aqui, que ele fala, deixa eu mostrar aqui, ele Conheça o seu cérebro. E eu trabalho muito com os meus pacientes, porque ele mostra a parte do cérebro de cada um deles e o que o cérebro faz, qual é a responsabilidade do cérebro diante daquela situação. E eu trabalho muito isso com eles. Para quê? Para que eles entendam e eles aprendam a ter domínio sobre as emoções e sobre aquela parte do cérebro que determinada situação está atingindo. Por exemplo, cheguei na fase do namoro. Quero namorar. Qual é a parte do seu cérebro que está sendo afetada se você não está sendo correspondido por aquela menina que você gosta? Então, eu mostro tudo para eles. Onde é que está sendo, o que você vai fazer. O que você acha que, é uma das suas falas, o que você acha que uma menina gosta? O que uma menina gosta em um homem? Então, ela gosta de um homem bonito, de um homem cheiroso. Então, o que você tem que fazer para conquistar? Aí. Então, são essas possibilidades que a gente vai mostrando para eles, que eles podem, que eles devem e que eles conseguem. Eles não são coitados, eles têm potencial e nós devemos trabalhar o desenvolvimento deles e o potencial de cada um deles. A gente tem que incentivar e botar eles com a mão na massa, que nem, né? O meu filho tem uma lista de tarefas para ele. Exato. E ele faz as tarefas de casa, lavar louça, enxugar louça, guardar, tirar lixo, dar comida pro cachorro, pra tartaruga dele, arrumar o quarto, arrumar a cama. E se ele não cumpre, ele não ganha, o dinheirinho para ele sair para ir pro shopping. São os combinados. Todos têm responsabilidades. É uma casa. Uma casa é construída por pessoas. Então, todas as pessoas têm que manter esta casa. Então, você é parte dessa casa.
Você não é o bebê da casa. O filho autista não é para sempre o bebê. Tem que tirar essa ideia. Não, É. não. O autismo não é uma doença. O autismo é uma síndrome. É uma síndrome. Por que que as pessoas com a síndrome de Down têm uma vida efetivamente ativa, Então, e o autista não pode ter? Não, ele estimular, pode. eles conseguem, né? Tudo é estímulo. Tudo é estímulo. Então, vamos olhar por esse lado, ter essa perspectiva de que sim, é possível e nós vamos conseguir dar uma qualidade de vida melhor para as famílias. Ai, Beth, tá muito bom o papo aqui, mas eu acho que a live daqui a pouco vai cair, né? Não sei quantos É. tempo que a gente vai conseguir. Mas eu quero dizer para vocês que essa live vai ficar gravada e quem tiver interesse em conhecer mais, em marcar uma consulta de diagnóstico sem compromisso, uma conversa para a gente explicar bem como vai funcionar, vocês coloquem aqui embaixo "eu quero" e durante a semana a gente entra em contato com vocês para agendar uma consulta, uma conversa, tá? E eu quero fazer frequentemente essas lives para a gente trazer sempre um assunto diferente, né? E se tem alguém na família autista ou conhece, ó, vai ali no triângulozinho, no aviãozinho e ó, manda lá. Manda lá, e a gente está aqui abertos para poder explicar e conversar, tá? O que a gente quer, eu quero muito levar para vocês para evitar as dificuldades que eu passei. Então, eu estou encurtando o caminho, né? Essa forma, ela é fantástica, é essencial, esse combo, Beth, Susan e eu, a gente está aqui unidas para ajudar outras famílias, outras mães, outras crianças e dar uma vida maravilhosa. A gente vai dar o nosso melhor para ensinar, para direcionar e a gente está ansiosos, né, para atender vocês. Então, até a próxima. Um beijo, boa noite. E quem quiser pode chamar ali no inbox, que em breve a gente retorna e responde, tá bom? Beijo. Gente, obrigada. E até a próxima. Carol, Roberta, obrigada. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Boa noite.